Glória a Deus. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, no Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, no capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Se você não tem Bíblia, peça uma Bíblia lá para os irmãos da recepção que vão te dar de presente uma Bíblia. Mateus, capítulo de número 16. Os irmãos encontraram? Amém? Aleluia. Eu vou ler aqui os versículos 13 ao versículo de número 24. Mateus 16, de 13 a 24, diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros ainda dizem Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que ele seria morto, mas seria ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pai eterno e todo-poderoso, louvamos o teu santo e bendito nome. Nome acima de todo nome. Reconhecemos, Senhor, e sabemos que não há outros deuses. Só o Senhor é Deus. Não existe um outro Messias, um outro Salvador a não ser Jesus Cristo, e nenhum outro santificador a não ser o Espírito Santo que age na tua igreja. Nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Tua palavra, Senhor, ela é tão poderosa, tão maravilhosa, Senhor. A tua palavra, meu Deus, ela pode purificar, ela pode transformar, ela faz grandes coisas, Senhor, e é o canal da fé que chega ao incrédulo. É através da pregação da tua palavra que a fé vem, Senhor, a fé da salvação. E nós sabemos, meu Deus, que para aqueles que já entregaram suas vidas ao Senhor, a tua palavra é como uma bússola, que ela direciona o homem, Senhor, em tudo na sua vida. Nessa noite eu te peço, Deus, que mais uma vez a tua palavra, que não volta vazia, ela toque, Senhor, em cada uma destas vidas que aqui estão, daqueles que nos ouvem, meu Deus, pela internet, que nos veem, Senhor, neste culto ao vivo, Senhor, pelos canais aos quais nós temos aqui, Pai, que possam também estar vendo, Senhor, pelo canal do YouTube, Senhor, e possa tocar na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, essa palavra, a qual está aqui, tanto
em Mateus quanto Marcos e Lucas, fala de uma coisa muito interessante na vida de Pedro. Não posso continuar a mensagem sem lembrar a cada um de nós que não há diferença alguma de Pedro e de nós. Pedro era tão ser humano quanto cada um de nós. E como cada um daqueles que estão na palavra do Senhor. Tiago fala isso de Elias, né? Que era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões. Nós temos um engano de, às vezes, endeusar muito essas pessoas, os personagens bíblicos, nossos irmãos. Mas eles eram tão homens ou mulheres como cada um de nós, seres humanos como cada um de nós. Pedro também tinha algo na sua vida, como cada um de nós também, seguia ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E aqui acontece uma coisa muito interessante, né, com Pedro. Nós sabemos de Pedro. Pedro era uma pessoa estúpida, era uma pessoa sanguínea, era uma pessoa, às vezes, estourada, né? Era tão impulsivo que chegou a decepar a orelha de um soldado com a espada. Era um homem com as suas emoções, como cada um de nós. E aqui, quando Jesus está conversando com os seus discípulos, e a conversa ela se desenrola, Jesus querendo saber, né, o que o povo dizia a respeito dele. E aqui nós vimos essa conversa, que uns dizendo que era João Batista, outros Elias, Jeremias e assim por diante. E Jesus então se volta para os discípulos. Nós conhecemos muito essa passagem, mas eu estou mais interessado, como Jesus tivesse dito assim, eu estou mais interessado no que vocês dizem quem eu sou. E é tão interessante que Pedro, nessa impulsividade dele, ele pula e ele diz: tu és o Cristo, o Salvador, o Messias esperado, o Filho do Deus vivo. E aí então nós precisamos mirar naquilo que Jesus então responde para ele nessa declaração de Pedro. E Jesus então diz assim: bem-aventurado, feliz é você, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro, você está em comunicação direta com o Pai, com o Eterno. Foi Ele que te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Puxa, como essas palavras devem ter soado no coração desse homem, não é? Quando nós em oração falamos com Deus, e Deus fala conosco, não é? Amém? Deus não fala conosco? Amém? Deus está vivo, Deus é vivo, né? Servimos a um Deus vivo. Como é gostoso, né? Nós ouvirmos a voz de Deus, Ele falar ao nosso coração. E aí Pedro ter ouvido de Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é bem-aventurado, meu querido, você está ligado com Deus. E é sobre essa declaração aí que eu vou fundamentar a minha igreja. E o que você ligar, o que for ligado através dela, vai ser ligado nos céus. Que coisa tremenda e maravilhosa. E continua a conversa. E aí, mas Jesus disse: olha, mas maravilha, vamos deixar a coisa como está por enquanto. Não falem para ninguém, porque ainda não é chegada a minha hora de que eu sou o Messias. E prosseguem a vida. E aí então, Jesus, depois disso, porque depois de uma declaração dessa, tão maravilhosa, que eles entenderam que ele era o Cristo, Jesus começa a dizer que, como o Cristo, ele deveria ser morto, como um cordeiro. E isso era muito claro para os judeus, que estavam passando pelos sacrifícios dia após dia, dos cordeiros que eram sacrificados, apontando para o sacrifício do Messias. E aí então Jesus ele começa a explicar, diz aqui que desde esse tempo, ou seja, da declaração de Pedro, Jesus começa a dizer que era necessário, que eles tinham que ir para Jerusalém para que ele fosse morrer em Jerusalém.
que ele ia sofrer muitas coisas nas mãos dos homens, das autoridades, que ele ia morrer, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Esse Pedro, o Pedrão, o mesmo, o Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas, com a mesma impulsividade que ele pula à frente de Jesus e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala assim para mim, fala para ele, né? Foi Deus, foi o Pai que te revelou. Ele pula, não pula não. Aí eu já estou inventando. Ele pega Jesus e leva à parte, né? Tira do grupo e repreende Jesus. Mas, epa, que coisa, né? Eu não sei o que aconteceu aqui com o coração de Pedro, se ele ficou orgulhoso pelas revelações de Deus, não sei, não dá para conjecturar aqui, né? Se eu for falar qualquer coisa, posso até errar. O que nós sabemos é que ele puxa Jesus à parte e reprova, diz a palavra, e começa a reprovar Jesus. Enfia o dedo na cara de Jesus e diz assim: tem compaixão de ti, Senhor. Isso não vai te acontecer de modo algum. E agora, vamos ver o que Jesus responde. Lá atrás ele disse: foi Deus que falou com você. E aí ele fala assim agora: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Que inconstância. Uma hora, Pedro recebendo as maiores revelações de Deus. Outra hora, logo em seguida, não sabemos quanto tempo depois, mas a palavra de Deus coloca esses dois fatos juntos para fazer destaque sobre isso mesmo. Que logo em seguida, um homem recebeu uma revelação tão poderosa de Deus, está sendo usado por Satanás. Ele passa de um extremo ao outro com tamanha facilidade, a ponto de Jesus dizer assim: arreda, Satanás, tu és pedra de tropeço para mim, Pedro. Por quê? Porque agora você não está cogitando das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens, Pedro. O que eu quero falar essa noite com os irmãos: inconstância. Inconstância. Pedro era muito inconstante. O que é inconstância? Ser vacilante. Ora de um jeito, ora de outro jeito. Ora numa situação, ora outra situação. Num momento no céu, na outra no inferno. Num momento falando das maravilhas de Deus, num outro momento deixando o diabo usar a boca da pessoa. Ontem a gente estava assistindo um programa, aqueles que aparecem lá, tipo Masterchef na televisão, e aí estava lá um casal que fez a melhor comida, e foi considerado o melhor da noite. Só que, não sei o porquê, na próxima prova foi o pior, já estava para ser eliminado. Ou seja, num momento está no céu, no outro está no inferno. Uma inconstância, vacilante. Deus não quer isso para nós. Deus não quer que nós sejamos pessoas vacilantes. Você sabia que Jesus Cristo, Ele pode e quer fazer de nós pessoas estáveis e pessoas centradas? Ele quer fazer isso conosco. Jesus Cristo, Ele tem poder para fazer isso conosco. E Ele quer fazer isso conosco. Só que nós temos que entender uma coisa. Existe muito cristão Elimas. Sabe quem foi Elimas? Mágico. Elimas era um mágico, que nós vemos no livro de Atos. Criou-se na nossa mente de que as coisas de Deus na igreja pós-moderna, elas acontecem assim, ó. Receba! E você recebe. Que a coisa é assim. É um receba, que a coisa virou mágica. Pela fé você está curado, mas está doendo ainda, pastor. Pela fé, você não tem fé, está curado, mas está doendo. As coisas viraram como mágica. Não são. As coisas no reino de Deus são processuais. É um processo na nossa vida. Não é um passo de mágica.
Esse processo, eu gosto sempre de dizer, ele começa no dia em que nós rendemos a nossa vida a Jesus. E ele só vai acabar quando Jesus voltar e nós formos para a glória. O processo não acaba, não termina. É um processo, não existe nada de mágica nas nossas vidas. Existem milagres, aleluia, existem muitos milagres nas nossas vidas. Mas eu ouso dizer que muitos dos milagres que nos acontecem, eles são resultados de um processo nas nossas vidas. Um processo. Ora, você é um grande milagre. Eu sou um grande milagre, porque nós não valíamos nada no mundo. Pecadores, vis pecadores. E começou um processo com o Espírito Santo de convencimento em nós que nós éramos pecadores. Esse processo, para alguns, foi mais demorado, para outros menos. E as pessoas que se arrependeram e no uso do livre-arbítrio entregaram suas vidas para Jesus, culminou com um grande milagre. O milagre da transformação de lama, porque nem barro nós éramos lama. De lama num filho de Deus. Isso é milagre, amém? Mas um resultado de um processo nas nossas vidas. E nós precisamos tirar isso da cabeça, de que as coisas são mágicas no reino de Deus. Elas são processuais. Esse Pedro aqui, inconstante, se nós formos abrir a palavra de Deus lá em Atos, no capítulo de número 2, e se você puder abrir comigo a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 7, eu vou ler aqui esse trecho da palavra do Senhor. Olha só o que diz aqui, ó. É Atos 2, a partir do versículo de número 7, que vai falar sobre o dia de Pentecostes. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus estes que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Nós somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, eles interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Não parece aquele Pedro, né? Não parece aquele Pedro que decepou a orelha de Malco. Não parece aquele Pedro que Jesus disse assim: arreda de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço. Por quê? Porque Pedro se entregou ao Espírito Santo de Deus e aceitou esse processo de mudança na sua vida. Querido, o que eu quero falar com você hoje, essa noite, é que Deus, Ele tanto quer quanto Ele precisa de discípulos que sejam centrados e estáveis. Nós precisamos encontrar uma centralidade nas nossas vidas. Nós precisamos deixar todas as inconstâncias de lado. Sabe, meus irmãos, nós sofremos muito com as nossas instabilidades. E fazemos também muitas pessoas sofrerem com as nossas instabilidades. E eu não estou dizendo aqui instabilidade somente da fé, mas estou dizendo com todo tipo de instabilidade, principalmente as instabilidades emocionais. Nós sofremos e fazemos outras pessoas sofrerem. Instabilidades da fé, instabilidades emocionais, instabilidades de humor, instabilidades. Jesus, Ele quer tratar isso nas nossas vidas. Sabe, há um ministério mundial, eu trouxe esse ministério para a igreja,
Pena que não deu vazão, não foi para frente. Ele chama Ministério da Espiritualidade Emocionalmente Saudável. É um ministério da igreja Willow Creek que fala sobre essa estabilidade que o cristão precisa ter. A igreja precisa de pais estáveis. A igreja precisa de mães estáveis. A igreja precisa de cristãos estáveis. A tua casa precisa de estabilidade em você. A tua família precisa de estabilidade em você. E esta estabilidade, ela é conseguida através de um relacionamento com Deus. Nós não podemos ser pessoas que hoje, aquilo que o mundo chama de lua, né? De lua. Esse cara é de lua. Nunca sei como é que ele está. Tem dia que ele acorda com o pé esquerdo, né? Até dizem isso, né? O ditado. Acordou com o pé esquerdo hoje, né? Não tem nada a ver se acordar com o esquerdo com o direito, né? Isso aí é um misticismo terrível, né? Mas isso só quer dizer o seguinte: eu não sei, cabra, eu não sei, eu tenho medo de você. Tem gente dentro da igreja que a gente tem medo de conversar. Verdade. Tem medo, porque nunca sabe se o cara está bom, se não está. Se acordou com o pé esquerdo, com o direito, né? Aquela instabilidade emocional terrível, né? Às vezes a esposa dentro de casa olha pelo topete do cara. Às vezes se o topete está meio em pé, não fala com o teu pai hoje que o topete dele está em pé, né? Não fala não, que a orelha dele está meio caída hoje, né? Irmão, amados, nós temos humor. Nós temos emoções, mas nós não podemos ser reféns delas. Nós não podemos ser refém das nossas emoções. Nós não podemos ser reféns dos nossos sentimentos. Nós não podemos. A palavra de Deus, ela fala, Paulo fala, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. A única coisa que tem que nos dominar é Jesus Cristo. Amém, querido? A igreja precisa, Jesus precisa de pessoas centradas, de pessoas que dominam as suas emoções, de pessoas que dominam os seus sentimentos. A palavra de Deus, lá em Tiago 1, 7 a 8, diz assim: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa inconstante, ela não consegue nada de Deus. Não consegue nada de Deus. Uma hora, ela está adorando a Deus de uma maneira tremenda. Mas acontece qualquer coisinha na vida dessa pessoa, não é? Já não quero ir mais para a igreja. Já não quero mais orar. Já não quero mais ler a palavra, já não gosto de crente, não gosto de pessoa, não gosto de nada, aquele pastor é muito gordo, aquele pastor não sei o quê, acha defeito em tudo, não é verdade? Né? Um crente mal-humorado, meu amigo, nem o inferno aguenta. Nem o inferno aguenta, nem o capeta aguenta. Porque ele acha defeito em tudo, vai achar defeito no capeta. Então, irmãos, nós precisamos encarar isso de frente. Precisamos encarar isso de frente. Uma vez eu estava ouvindo o pastor Flávio Valvassoura pregar. E o homem prega muito bem. E ele estava falando a respeito de Caleb. Quando Moisés fez uma promessa para Caleb, para Josué e para Caleb, que daria a terra, tal terra, para eles, quando entrassem lá. 45 anos depois, Caleb chega para Josué e disse: naquele dia, você estava lá comigo, Moisés prometeu aquele morro para mim, você lembra? 45 anos depois, esse homem não foi levado pelas suas emoções. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, que centralidade num homem desse, que passa 45 anos aguardando uma promessa de Deus,
aguardando uma promessa, e depois ele não chega enfiando o dedo na cara, não dá um telefone na pessoa, ele não xinga, ele não faz nada, ele chega, olha, você lembra? Você estava comigo naquele dia, e foi prometido. Nós precisamos ser assim. Tem muita família sofrendo por causa da inconstância das pessoas. Tem muita família sendo destruída pela inconstância emocional. Tem muita igreja acabando pela inconstância da fé das pessoas. Tem muita igreja, o reino de Deus está esfacelando, porque hoje as pessoas, elas são inconstantes naquilo que elas querem de Deus. Sabe, meus irmãos, nós precisamos formar uma mentalidade cristã. Nós precisamos formar uma alma cristã, que ela não é direcionada pelas inconstâncias da vida, nem pelas circunstâncias que a vida nos impõe. Somos pessoas alegres, somos pessoas felizes, porque é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria. Está certo que nós passamos por problemas na vida, às vezes nós estamos com um semblante grave por problemas, mas o nosso coração exulta em Cristo. Não é porque passamos problemas que nós vamos detonar nossos filhos em casa. A própria palavra de Deus diz assim, olha, não repreenda o teu filho em ira, com emoções. Não repreenda teu filho em ira. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus sabe. Deus sabe que irado nós não conseguimos nada nas nossas vidas. Por quê? Porque o pecado nos fez reféns das nossas emoções e nos transformou em pessoas muito inseguras, em pessoas muito inconstantes. A palavra de Deus diz que Ele é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. O que é uma pedra angular? Uma pedra angular é uma rocha aonde você pode construir qualquer coisa, que aquilo vai ficar segura. Jesus é a nossa pedra angular. Nós precisamos lançar os nossos alicerces em Jesus Cristo. E Jesus vai trazer estabilidade para as nossas vidas. É por isso que Ele quer curar os teus traumas. Aqui dentro, há muitas pessoas que foram violentadas sexualmente. E isso tem traumas, traz traumas. Aqui dentro, há muitas pessoas que foram violentadas psicologicamente. E isso traz traumas. Há muitas pessoas violentadas de diversas formas. E isso traz traumas. Mas Ele é o médico dos médicos. Jesus, Ele quer curar cada uma das nossas vidas. E nós precisamos então, amados irmãos, buscar essa estabilidade, essa centralidade nas nossas vidas. Essa centralidade poderosa nas nossas vidas. Eu conheço muitos pastores instáveis. Conheço muitos pastores desequilibrados. Conheço. E sabe que é terrível isso. É terrível porque é um pastor que às vezes sobe no púlpito e ele prega segundo as emoções dele. Se não está bem em casa, ele desce o cajado na igreja. Se está tudo bem, aí é uma palavrinha doce. Mas isso não pode ser assim, porque nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Não são as emoções. Amém, querido? Né? Então, nós precisamos procurar esta centralidade. E este processo de centralidade, de constância nas nossas vidas, de estabilidade, está aqui. Porque depois de toda essa conversa e essa situação de Pedro passar do céu para o inferno tão rapidinho, Jesus Cristo, então, Ele vai falar assim, ó. Ele vai falar, depois de tudo isso, então, ou seja, depois de tudo isso, então, disse Jesus aos seus discípulos. Quem é discípulo mesmo?
Ô pessoal da sexta-feira, nós, seguidor de Jesus. Então ele disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Então vamos ver, isso aqui é um processo. É um processo para trazer equilíbrio na vida das pessoas. Olha, disse Jesus aos seus discípulos, a quem estava seguindo ele: nós somos discípulos, então isso é com a gente. E ele disse: olha, discípulos, crentaiada, membros da igreja, se alguém quer vir após mim, ponto, primeiro. Ele coloca aqui, a primeira coisa, se alguém quer, o primeiro ponto desse processo de centralidade nas nossas vidas é querer seguir Jesus. É querer seguir Jesus. Nada nas nossas vidas acontece do alto se nós não estivermos em Jesus Cristo. Ninguém segue Jesus à força. Nem Deus força ninguém a seguir Ele. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, se alguém quer. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender nas nossas vidas, se nós queremos buscar estabilidade nas nossas vidas, é saber se realmente nós queremos seguir Jesus. Se nós queremos ser de Jesus, ou se nós queremos estar em Jesus algum tempinho. Nós queremos seguir Jesus ou queremos Jesus em momentos, alguns sim, outros não. Nós precisamos ter domínio sobre as nossas vontades. Para que nós tenhamos equilíbrio emocional ou equilíbrio na vida, nós precisamos ter domínio sobre as nossas vontades. Você quer seguir Jesus? Se você quer seguir Jesus, você tem essa decisão, você deu o primeiro passo para a mudança de vida. Mudança das suas instabilidades, mudança do seu caráter, mudança às vezes até da personalidade, mudanças tremendamente maravilhosas na sua vida. Porque em Cristo existem mudanças maravilhosas. Amém, queridos? É tão gostoso olhar no espelho e olhar para trás, não para querer voltar para trás, mas só para ver quem éramos e quem somos hoje. É tão bom saber, ver o que Jesus está fazendo nas nossas vidas. Eu nunca mais vou esquecer. Olha, tiveram situações na minha vida que minha mãe me deu muita palmada, arrebentou minha orelha para eu ir para a igreja, né? Já contei aqui um monte de coisas, estripulia, isso e aquilo, que ficaram marcadas na minha vida. Mas se há uma coisa que ficou muito marcada na minha vida, foi um dia que o meu pai disse assim para mim: Pastor Paulo, quem te viu, quem te vê. Ele estava glorificando a Deus através da minha vida, porque eu era um crápula, um miserável. E agora não sou mais, agora sou um filho de Deus, aleluia. Então, meus irmãos, transformações genuínas, verdadeiras e profundas é só em Deus. Mas isso tem que ser uma vontade das nossas vidas. Não pode ser, meu querido, pelo amor de Deus, não pode ser uma conveniência estar em Cristo. Eu vou para a igreja porque a minha namorada vai. Querido, repensa a tua vida. Eu vou para a igreja por causa da minha mãe. Por causa do... Meu querido, ninguém vai para o céu agarrado em ninguém. Só no Espírito Santo. Amém? Nós precisamos querer Deus, querer Jesus. E olha, eu falo aqui com alguém que esteja aqui dentro, que porventura não tenha entregue sua vida a Jesus ainda. Pensa nisso, querido, seriamente, de entregar a tua vida para Jesus Cristo. Bom, muito bem, mas ele disse, então, se alguém quer uma decisão, vir após mim. Aí uma outra coisa interessante, querido. Ninguém anda na frente de Jesus, só anda atrás.
Vir após, atrás, atrás. Ou seja, só anda nos caminhos que Jesus abriu. Aqui começa o problema no processo de muitas vidas, de muitas pessoas. Porque muitas pessoas entregam, querem estar em Jesus, mas elas não querem seguir Jesus. Elas não querem ir após Jesus, atrás de Jesus. Precisam de um negócio, vamos orar, Jesus nem fez psiu, ele já, senti e foi. Né? Meu querido, o cristão, ele só anda por caminhos que Jesus abriu. Por caminhos que o Senhor abriu. É que nem uma picada, não uma picada de cobra, picada no meio da mata. Sabe o que é picada? Na minha terra, a gente fala assim, picada, trilha, boa. Trilha, agora entendeu, né? Trilha no meio do mato. Alguém abriu aquela trilha e alguém foi após. É assim, meu querido. Nós vamos atrás de Jesus e não à frente. E é aí que começa o problema da igreja. Hoje a igreja quer dar ordem para Deus. Eu determino que o senhor faça tal coisa. E se não fizer. Eu determino, eu dou dízimo. Sou batizado. E enfio o dedo na cara de Jesus, chama ele à parte e fala, aqui Jesus, aqui. A tua palavra está dizendo, vai ter que fazer. Não é assim, gente. Não é assim. A palavra de Deus diz que o que cabe a nós é só o corar de vergonha. Né? Nós precisamos ir atrás de Jesus. Atrás. Porque aquele que anda na frente de Jesus, meu amado, não sei para quem ele está abrindo caminho. Não sei, porque Jesus não segue ninguém, não. Você sabia disso? Jesus não segue seus passos, não. Somos nós que devemos seguir os passos dele. Amém, querido? Então, se a gente quer encontrar uma centralidade de vida, nós precisamos ir atrás de Jesus. Atrás de Jesus. Né? É assim que nós devemos viver. Então, meu irmão, eu entendo quando algumas pessoas colocaram Deus à prova. Senhor, molha a lã, para saber que é do Senhor mesmo. Deus molhava. Agora, molha em volta da lã. Para eu saber que é o Senhor mesmo. Abraão, por exemplo, né? Senhor, se tiver 100, tá bom. Se tiver 50, tá bom. 10, tá bom. Não se enfureça, 5, tá bom. Mais uma vez, se tiver 1, eu entendo, porque é gente que quer ir atrás de Deus e não na frente. Amém? Mais vale, meu irmão, você orar mais uma vez do que ir na frente de Jesus. Mais vale você jejuar mais um pouco do que ir na frente de Jesus. Amém, querido? Tenha certeza que você está indo atrás de Jesus e não na frente. Esse é um processo para que você tenha, então, estabilidade na sua vida. Você tem que se submeter a Jesus. Aí continua dizendo aqui, então depois disso, você decidiu, você está andando atrás de Jesus, né? Aí ele disse, a si mesmo se negue. Eu acho que isso é uma das coisas muito difíceis. Muito difíceis. Quando a palavra diz aqui a si mesmo se negue, é a mesma coisa que dizer assim, esquece de você, viu, filhão? Você quer me seguir? Beleza, nota 10. Atrás, tá? Mas uma coisa, esquece de você. Só pensa em mim agora. Esquece de você. Eu vou cuidar de você, filho. Fica frio. Você não precisa se preocupar. Negue-se a si mesmo. Tem pessoas que não querem se negar. Elas não querem anular as suas vidas. Sabe por quê? Porque o mundo enfiou na nossa cabeça que nós precisamos competir. Nós precisamos competir em tudo. Até dentro da igreja a gente tem que competir. Tem quiz bíblico, eu tenho que competir para ganhar. Não é? Tenho que competir. Você dá vitória. Você tem que batalhar. A gente tem que batalhar, sim, meu querido. Mas a gente tem que batalhar por Cristo nas nossas vidas. Não para prejudicar ninguém.
Nós não nos alegramos com uma vitória nossa que prejudicou outra pessoa. Esquece de você, meu velho. Esquece, isso é difícil, porque somos egocêntricos, egoístas. Achamos que somos o centro do universo e nós não somos. Não somos, é Deus o centro do universo. Ele é o sol da justiça. E é isso que nós precisamos lembrar, amado irmão. Nós somos uma bola de capotão furado. Como chamava aquela bola que saía assim na Copa da África lá? Jambalaya? Não era. Jabulani. Furada, que não presta para nada. Jambalaya. Jabulani, né? Nós somos uma bola de capotão furado. Por isso que às vezes a gente não encontra centralidade. Porque nós achamos que somos a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote. E não é assim, querido. O que nos interessa agora são os sonhos de Deus. São os sonhos de Deus. Falar em sonhos, nós não podemos nos esquecer de José. Cara centrado. Centrado. É ou não é? Cara centrado. Camarada, vendido pelos irmãos, queriam matar ele, jogaram ele no poço, venderam ele como escravo, vai para a casa de Potifar, é caluniado pela mulher, né? Vai para a prisão, é esquecido quase que 20 anos numa prisão. E esse menino se torna o governador do Egito. Os irmãos que o colocaram nesse negócio aparecem, ele não se vinga de ninguém. Ele não se vinga de ninguém. Cara estável, equilibradíssimo. Por quê? Sonhava os sonhos de Deus. Sonhava os sonhos de Deus. Ele nunca fantasiou nada. Ele sonhava os sonhos de Deus. Quais são os sonhos que Deus tem para você? Muitos de nós não sabemos o que Deus sonha conosco. Muitos de nós não sabemos. Hoje o crente está perdido. Ele está perdido como ovelha solta na estrebaria. Você já viu o carneirinho quando você solta ele do cercado? O bichinho sai feito doido, pula para lá, pula para cá, pula, não sabe para onde vai, mete a cabeça na cerca, porque ele não sabe o que fazer. Muitos de nós somos assim. Nós não sabemos qual é o sonho que Deus tem para nós, porque nós não falamos com Ele. Porque nós damos ordem para Ele. Porque nós somos o centro do universo, nos ensinaram assim. Nos ensinaram assim. Hoje de manhã, eu perguntei aqui para a igreja, né? Porque todo mundo fala que o homem é obra-prima de Deus. É nada. Hoje muita gente já sabe, né? No livro de Jó fala quem é obra-prima de Deus. Quem é? O hipopótamo. O hipopótamo, o behemote. Ele é a obra-prima de Deus. E nós achamos que somos a obra-prima de Deus. É o hipopótamo. Nós somos a coroa da criação. A coroa da criação. Né? Então, querido, nós precisamos aniquilar nós mesmos. Filipenses 4, 8 e 9 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que você deve pensar. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, é isso que deveis fazer. E aí sim, o Deus da paz será convosco. Amigão, tua mente não é mais a oficina do diabo. Para de pensar em algumas coisas aí que você anda pensando. A palavra de Deus, ela diz assim que, se não me engano, o Salmo do 2 ao 3 ou 4 por ali, ele fala assim: naquele dia, quando os segredos da alma do homem forem revelados, ai meu Deus, nós já pensou um dia, Deus vai botar todos os santos, né? Eu estou dizendo santos somos nós, viu? Lá no céu, um telão imenso, fala assim: agora, Pastor Paulo, parece a Bia falando, Pastor Paulo, vem aqui, um passo adiante. Pensa que lá no céu eu vou estar gordo assim? Corpo glorificado, velho.
chegar lá na frente. Fala, mestre. Vou falar nada. Vê lá. Ih, meu Deus do céu. Que medo! Olha, segredos da tua alma, segredos da alma do gordo. Segredo da tua também, pensa que sou eu? Tá bom, lá na Bíblia não está falando que sou só eu, você também, né? Então é bom que a nossa mente agora, ela deixe de ser oficina do capiroto. E ela comece a ser um pedaço do céu, né? Porque daí, lá vai chegar um dia e vai falar assim, ó, fim, acabou, era isso aqui, né? Eu não sei como vai ser depois, porque nós vamos ter a eternidade inteira para ficar envergonhado depois, né? Não sei, eu não sei, tem umas coisas que eu não entendo no céu. Nem me pergunte, pelo amor de Deus. Mas, amado irmão, nós precisamos nos negar. Nós precisamos esquecer de nós, e não é só um pouquinho, não. É para sempre. Nossa vida não nos pertence mais, a nossa vida é de Deus. A nossa vida é de Deus. Ele conhece os seus desejos. E Ele quer, mais do que você, realizar os teus desejos. Mais do que você. Amém. Ele conhece as tuas necessidades. E mais do que você, Ele quer suprir todas elas. Porque sabe como que é o nome de Deus? Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aleluia. Mas a gente não lembra dele, a gente só lembra da gente. Não é? Negue-se. Então, ó, tomou gosto pela coisa, decidiu, quer me seguir? Beleza, vai atrás. Esquece de você. E aí ele fala assim, tome a sua cruz. Tomar a cruz, irmãos. Essa palavra no grego é estauro, significa crucificar a carne, destruir totalmente o poder da carne. A natureza desta figura implica que a destruição ela está ligada à dor intensa, a sofrimento profundo. Aí que está o problema, nós não queremos sofrer. Não queremos sofrer. E tem uns doidos por aí ensinando que sofrimento não é coisa de crente. Tem uns doidos até ensinando que crente não pode comer ovo frito, só pode comer filé mignon. Você tem que ser próspero. Não é? Ovo é coisa de pobre. Coisa boa, um zoião instalado, hein? No meio do pão ali, hein? Deu até água na boca. Não é? Tem uns doidos. Amigo, nós servimos a Cristo e isso implica em grande sofrimento. Em grande sofrimento. Se alguém um dia disse para você que seus problemas acabaram entregando sua vida para Cristo, esse cara é mentiroso, filho do diabo. Porque aí os nossos problemas começaram. Nossos problemas começaram o dia que nós entregamos a vida a Jesus. E há muito sofrimento no reino de Deus. O reino de Deus é conquistado à força, por sofrimento. Meu querido, não tenha medo de sofrer aos pés do Senhor Jesus. Ele sofreu, Ele sabe o que é a tua dor. Ele sabe o que é sofrer, Ele morreu em morte de cruz. Amém, querido? Nós não podemos ter medo do sofrimento, não. Porque Deus não nos abandona. Me lembro da irmã Ivone, ela estava aqui sentada uns dias atrás, quando eu fui visitar ela há alguns anos, lá na UTI do Hospital Beneficência Portuguesa. Eu cheguei lá, aquela mulher me olhou e começou a chorar. Não sei se ela pensou, será que ele veio dar extrema-unção para mim aqui? Ou eu sou muito feio. Sofrimento, eu estava sofrendo, com medo. E Deus só falou no meu coração, fala para ela, chora, filha, chora, só chora. Chora aos meus pés, eu estou contigo. E eu falei para ela, aquela mulher chorou ali. Não falei nada, abracei, orei com ela. Eu só disse assim, olha, Deus está do teu lado, minha irmã. Deus não te abandonou, aleluia. Falei isso para a Nelma. Quando a Nelma não conseguia andar. Estava ali com um diagnóstico médico de poder ficar paraplégica na cama. Eu só me lembro disso. Deus não te abandonou, Nelma. Foi.
Mandei um WhatsApp celestial para ela. Deus não te abandonou. Aí ela precisa tomar uma injeção. R$3.000 essa injeção. $1.000. Essa injeçãozinha que a irmã toma. Ela acabou de me falar ali. Consegui, o governo está me dando a injeção. Glória a Deus. O que é R$3.000 para Deus? Não é nada, meu filho. Ele é o dono do ouro e da prata. Esquece o negócio, Deus está à frente. Agora, se você for à frente dele, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Amém? Negue-se a si mesmo. Não permita, querido, de forma alguma, por mais difícil que seja, que o pecado direcione a sua vida. Acabou o pecado. Acabou a orgia. Acabou a bebedeira. Acabaram os prazeres do mundo. Prazer agora é em Deus. Amém? Prazer agora é em Deus. Paz agora é em Deus. Acabou, filho. Acabou. Já era. Já era. Ou não? Lógico que era. Deus nos chama de santo agora. Deus nos chama de filho de Deus. Deus não mete a mão em porcaria. Deus só trabalha na luz. Amém? Nós precisamos de constância nas nossas vidas, querido. Nós precisamos de equilíbrio nas nossas vidas. E é assim que nós vamos conseguir. Querendo Jesus, seguindo Jesus, negando a nós mesmos, esquecendo de nós e matando a nossa carne. E aí ele diz assim: então, me siga. Então, me siga. Jesus precisa de pessoas, está querendo pessoas para o seguir. Que não estejam interessadas nos seus bolsos, que não estejam interessadas nas suas mãos, nas suas bênçãos, que só queiram segui-lo. Só queiram andar pelos caminhos aos quais ele tem aberto. Tem muita gente doente, querido, dentro das igrejas. Tem muita gente sofrendo dentro das igrejas. Porque estão esperando coisas que Cristo nunca prometeu dar. Coisas que Cristo nunca prometeu dar. Outras estão sofrendo porque elas não querem reconhecer suas dores. Não querem reconhecer os seus traumas. Muitos estão doentes dentro das igrejas porque não se dobram, porque o orgulho é muito grande. Muitos estão doentes dentro das igrejas porque ainda não sofreram, como diz lá em Hebreus, até o sangue. Porque na hora que chega o sofrimento, prefere fazer uma campanha do que passar pelo processo do cadinho de Deus. Mais fácil fazer uma campanha de 7 dias. Não é? Mais fácil sentir uns arrepios. Olha aí, sendo refém das emoções de novo. Deus quer te curar. Deus quer curar a tua família. Deus quer fazer algo maravilhoso em você. Deus quer te levar ao equilíbrio emocional. Mas não depende dele não, depende de você. Depende de você, porque tudo aqui começou assim. Se você quiser. Não é? Se alguém quer. É se você quiser. Se você quiser e se submeter, meu amigo, não vai ser um passe de mágica, mas vai ser o melhor processo ao qual você vai entrar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé, amado? Irmãos, há 15 dias atrás, nós tivemos um culto tão maravilhoso aqui, né?
Foi um final de semana tremendo, né, pastor Gustavo? 7 pessoas entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, foi maravilhoso. Foi um tempo muito gostoso. Jesus está salvando pessoas, né? Está salvando, glórias a Deus. Mas hoje, quero falar de transformação. Jesus está transformando pessoas. Nós vamos cantar um pedaço de uma música, e aí depois eu quero orar com você, em nome de Jesus. Mas se alguém aqui não entregou sua vida a Jesus e quer entregar sua vida essa noite, dá uma pensada aí, você e Deus. Daqui a pouco eu pergunto de novo. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Espera que podes contar. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Um dia Deus falou isso para Abraão: sai da tua tenda, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar no meio do caminho. E Abraão foi, e aquilo mudou a vida dele. Saiu com uma mão na frente e outra atrás. Ele foi, e Deus cuidou dele de uma forma tão tremenda e tão maravilhosa. É a mesma coisa que Ele quer para você nessa noite. Ele pode estar dizendo para você essa noite assim: sai da tenda do teu ego, sai da tenda das tuas emoções, sai da tenda. Eu tenho uma história melhor do que a história que os homens escreveram para você, o melhor do que a história que os governos escreveram para você. Querido, eu vou orar por você, pelas transformações. Mas eu quero perguntar mais uma vez: alguém essa noite se decidiu em entregar a Jesus Cristo essa noite? Fala assim: olha, eu vou entregar minha vida para Jesus hoje. Eu vou começar uma nova história na minha vida. Alguém entrega a sua vida a Jesus essa noite aqui? Levanta a sua mão e fala assim: eu vou entregar. Eu decidi que eu quero entregar minha vida para Jesus aqui essa noite. Ninguém? Não tem ninguém? Amém? Ok. Então, muito bem. Vamos partir aqui então do pressuposto que você entregou sua vida ao Senhor Jesus. Há um processo a seguir na tua vida. Há um processo de negação do eu. Há um processo de aniquilação do pecado. Há um processo de transformação que Deus quer na tua vida. E você sabe
qual é esse processo e aonde ele precisa acontecer. Eu só quero convidar uma coisa para você. Fecha os teus olhos, curva a tua fronte. E se você, meu querido irmão, minha querida irmã, você se identifica com essa palavra, uma palavra de transformações na tua vida, e que você precisa, que você quer, e que você tem consciência de que não vai sair dessa porta já mudado, mas que vai ser dia após dia, como Lucas diz, tome a sua cruz, dia após dia, e me siga. Ore comigo, coloca a tua vida na presença de Deus, e comece esse processo na tua vida, para que você seja uma pessoa equilibrada, uma pessoa sem inconstâncias, sem instabilidades. Eterno e glorioso Deus, nós louvamos e bendizemos ao teu santo nome, Pai. Eu glorifico ao Senhor por cada vida que aqui está, Pai. E eu entendo que o Senhor, meu Deus, quer colocar a tua mão, Senhor, sobre vidas que estão nessa noite decididas a te seguir. Seguir lá atrás, meu Deus, esquecendo-se de si mesmas e aniquilando, meu Deus, o pecado nas suas vidas. Estas, meu Deus, que nesse momento se colocam diante do Senhor para encontrar equilíbrio e estabilidade nas suas vidas, Pai. É essas que eu coloco diante de Ti, Deus, para que o Senhor, meu Deus, faça algo poderoso, para que o Senhor faça algo tremendo, para que o Senhor esteja, meu Deus, iniciando, Senhor, uma boa obra, a qual diz a Tua palavra que o Senhor há de completá-la até o dia da sua volta, Pai. No nome santo e precioso do Senhor Jesus, eu quero abençoar este povo, eu quero abençoar esta igreja, eu quero colocar vidas diante do Senhor, para que o Senhor, Pai, monte o seu exército, um exército de homens e de mulheres que não são direcionados por emoções, não são direcionados por circunstâncias, mas são direcionados tão e somente pelo Espírito Santo do equilíbrio, pelo Espírito Santo de estabilidades, pelo Espírito Santo, Pai, que nos adestra, Senhor, para sermos filhos de Deus. Abençoa, guarda, protege e usa este povo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Antes de você ir embora, dá um abraço no teu irmão, dá um abraço na tua irmã. E meu querido, começa um processo na tua vida, em nome de Jesus.